Bom, em contato agora com a gente, Beatriz Souza Dias, infectologista, diretora clínica do Hospital Sírio-Libanês e do Grupo de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas. Olá, doutora, muito obrigada pela participação aqui no Bom para Todos. É um prazer. Doutora, acho que a primeira informação hoje é que a Organização Mundial da Saúde recomendou que as pessoas não usem ibuprofeno para tratar possíveis sintomas de Covid-19. É uma primeira vez que a OMS se manifesta em relação a esse medicamento. De fato, é melhor não usar o ibuprofeno, então? A recomendação de não uso de algumas medicações parece estar relacionada com a eventual interação dessas medicações, alguns antihipertensivos e anti-inflamatórios, em aumentar o número de receptores do coronavírus nas células. Até onde eu pude acompanhar, não há trabalhos clínicos que comprovem isso, mas é um raciocínio teórico e como existem drogas alternativas, está se dando preferência por não utilizar o ibuprofeno e discutir caso a caso em relação aos antihipertensivos. Como alternativa, é melhor fazer o uso do paracetamol, por exemplo? E no nosso meio, nos Estados Unidos não se usa, mas no nosso meio nós temos uma longa tradição de uso da dipirona, que é a Novalgina, com excelentes resultados. É uma droga, em termos de controle de temperatura, em termos de controle de dor, extremamente eficaz. Ótimo. Doutora Beatriz, o que significa nesse momento essa primeira morte anunciada e confirmada com coronavírus? A gente sobe um patamar nessa crise? Eu acho que serve para as pessoas talvez entenderem, se bem que eu acho que todo mundo já tinha entendido, para verificar que, de fato, esta epidemia é uma epidemia séria e que pode levar pessoas que estavam, como nós, circulando na rua, levando a sua vida normalmente, e também estão sob risco de falecer por infecção por esse vírus. Lamento muito, lógico. Sim, além dessa uma morte, são 4 casos investigados. Até o momento que a gente consegue entender disso é que são 4 mortes de pessoas que não teriam confirmado coronavírus. Então, é isso que está se investigando agora? Foi isso que eu entendi, mas as minhas informações são para a mídia também. Quer dizer, são 4 óbitos que não têm uma causa bem definida e estão encaminhando material para ver se esses pacientes tinham o coronavírus. O que nos leva a um questionamento em relação aos testes que estão sendo feitos. As informações são de que não há teste para que todo mundo faça. Então, esses testes estão sendo feitos em pessoas que já apresentam os sintomas. É esse o correto, doutora? É fazer, de fato, o teste só em quem já apresenta sintoma, ou que não tem assintomático, que é dito que a pessoa que não tem, mas de repente entrou em contato, esse teste também precisa ser feito nesse momento? Quem precisa ser testado para coronavírus? Thalita, o ideal seria testar pessoas que estão com sintomas de uma síndrome gripal. Nesse momento, nós estamos tendo em São Paulo não só o coronavírus, mas também casos de infecção por influenza A e B. E os sintomas se confundem muito. O que houve e que foi lamentável foi uma chuva de solicitações de pessoas sem nenhum sintoma. Algumas escolas, alguns escritórios estavam exigindo teste negativo para que uma criança que esteve fora do Brasil, por exemplo, um funcionário que esteve fora do Brasil, ou em contato com alguém que tivesse o coronavírus, fizesse. Isso motivou uma corrida na procura de exames e a diminuição dos estoques de exames necessários. Vários laboratórios e vários hospitais agora determinaram que só farão em pacientes em estado grave que necessitem internação, porque não há mais disponibilidade de exames para a realização ambulatorial. Em termos de conter essa epidemia,
o melhor seria testar todo mundo de fato, para você conseguir evitar que pessoas, de repente, até mesmo assintomáticas, possam ficar em isolamento. A recomendação da OMS é essa, mas no momento no Brasil isso não é possível, é isso? Em nenhum lugar do mundo está se recomendando o teste em pessoas assintomáticas. As pessoas sintomáticas seria ideal que houvesse testes disponível para todos, mas não temos, a tal ponto de, vamos dizer, uso indevido desse recurso, que esse recurso está sendo esgotado e agora apenas pessoas que precisam de internação por quadro respiratório é que terão acesso a esse teste. Doutora Beatriz, vou voltar a essa questão do ibuprofeno, porque a gente recebeu uma pergunta aqui da Nazaré Loureiro. E ela fala assim, o que fazer quem tem alergia para paracetamol? Você já tinha indicado a Novalgina, no caso. É isso, é fazer essa substituição mesmo. Isso. Está respondido, Nazaré. Em relação ao contágio comunitário, a gente sabe que essa morte de hoje desse homem de 62 anos foi por conta do contágio comunitário, que é quando o vírus já circula entre a população realmente. Isso acontece hoje no Brasil todo, doutora? Acho que principalmente nos grandes centros, né, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde estão concentrados o maior número de casos, isso já ficou evidente, que as pessoas não conseguem saber de quem eventualmente pegaram. Isso caracteriza a disseminação comunitária. Eu não sei questões particulares desse senhor que faleceu, mas eu também ouvi na mídia de que ele não tinha viagens e não tinha contato com alguém que reconhecidamente tinha a doença. Em relação à máscara que as pessoas estão usando, quem deve usar essa máscara? Só quem tem sintomas de fato ou qualquer um que for circular em transporte público, por exemplo? As máscaras, tanto cirúrgica quanto as máscaras destinadas a bloquear aerossóis, que são as máscaras N95, devem ser utilizadas a máscara cirúrgica pela pessoa doente com sintomas respiratórios e pelos profissionais de saúde que forem cuidar destas pessoas. Em vários lugares no mundo, inclusive num país como os Estados Unidos, está havendo esgotamento dos estoques de tal forma que esse recurso não pode faltar para aqueles que estarão se expondo aos doentes. Eu queria trazer uma informação. Tem uma tese aqui na USP de doutorado que em 2009 olhou para as pessoas que tiveram, pelos profissionais de saúde que tiveram e que não tiveram a gripe suína. E não houve uma concentração da gripe suína naqueles que usam transporte público. Então, esse meio, embora a gente raciocine que poderia haver uma maior contaminação, não se comprovou. E nós estamos no verão, um calor danado, o ideal seria que os transportes públicos fossem bem ventilados e, se possível, não diminuir a frota para que possa haver um menor número de pessoas, já que o maior número de pessoas possível deverá ficar em casa para interromper a disseminação dessa epidemia. Doutora Beatriz, o governo de São Paulo falou sobre os estoques de sangue que estão vazios, pediu ajuda em meio a essa epidemia para as pessoas doarem sangue. O vírus, o coronavírus, ele passa pelo sangue de alguma forma ou não? Eu acredito que não. Nunca vi um reporte na literatura de que tenha havido contaminação através do sangue. Mas quando a pessoa vai doar o sangue, ela deve estar saudável e ela é entrevistada, é feito um screening no banco de sangue, tanto públicos quanto privados, e ela deve responder com muita exatidão essas perguntas, e as pessoas que tiverem suspeita de estarem infectadas por qualquer agente infeccioso ou estarem doentes de alguma forma, não deverão doar sangue. Só para finalizar, na França vem informações de que muitas das vítimas, muitas das pessoas que morreram
Não eram pessoas idosas, eram pessoas, inclusive, com idades inferiores a 60 anos. Inclusive, Emmanuel Macron, presidente da França, falou sobre isso e falou que vários serviços hospitalares indicam que pacientes de 30 a 40 anos sem antecedentes estão em estado grave. É preocupante essa situação, de fato, a gente até esse momento está lidando com mortes para cima de 60 anos. A gente sabe que são pessoas mais vulneráveis, que têm essa situação de risco, mas o coronavírus pode atingir com impacto grande pessoas com menos de 60 anos também. Sim, a gente pode ver na China, por exemplo, aquele médico que deu o alerta sobre o aumento do número de casos de pneumonia em Wuhan, era um médico otorrino de 33 anos e ele se contaminou e ele faleceu. Então, assim, do ponto de vista de adquirir infecção, isso se distribui uniformemente por todas as idades. Naquelas idades acima de 60 anos, a taxa de mortalidade é maior. Vamos ver o consolidado dos dados da França, se eles estão observando uma mortalidade semelhante nas pessoas jovens, ou se as pessoas jovens adoecem gravemente, mas têm maiores reservas para se recuperar do que as pessoas mais idosas. Doutora, como a gente viu na Itália, na França, agora na Espanha também, que adotaram esse isolamento forçado, você acha que uma medida como essa é necessária aqui no Brasil nesse momento? A gente pode vir a ter uma medida como essa aqui no Brasil? Existem alguns modelos matemáticos de epidemiologistas. Eu acho que um dos mais interessantes é um que foi publicado pelo Washington Post americano, que deixa muito claro: se você tem muita gente circulando e encontrando muita gente, a taxa de disseminação do vírus vai ser muito maior e a curva de incidência vai ter um pico muito grande. Isso vai fazer com que faltem recursos hospitalares para tratar todo mundo. Agora, se as pessoas fizerem esse distanciamento social, eu não sei se quando você está falando quarentena, você está falando de distanciamento social, ou seja, que as pessoas fiquem em suas casas, a chance do vírus encontrar pessoas suscetíveis diminui muito e faz o tal achatamento da curva, ou seja, talvez o mesmo número de pessoas se infecte ao longo do tempo, mas vão ser menos pessoas tendo a doença simultaneamente, de tal forma que os serviços de saúde darão conta de tratar todo mundo. É esse o princípio. No momento, isso está sendo recomendado aqui em São Paulo, mas, eu não sei, você ainda vê muitas pessoas aglutinadas em vários lugares, né? Um movimento de pessoas muito grande. É muito difícil mudar hábitos, mas acho que a gente vai ter que, assim, que refletir um pouco, cada um individualmente, pensando em como pode ajudar, e talvez a melhor forma de uma pessoa ajudar seja ficando em casa. Doutora Beatriz, agradeço demais a sua participação. Muito obrigada pelos esclarecimentos que você prestou aqui no Bom para Todos. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço. Um abraço, até a próxima.